Boa noite, amores da Nutri, tudo bem com vocês? Mais uma live começando. Sejam muito bem-vindas. Mais uma vez estamos aqui no Design Nutri, onde nós discutimos estratégias para como emagrecer comendo o que gosta sem voltar a engordar. E hoje o tema da nossa live é: o seu cocô influencia no seu emagrecimento. Você sabia disso? Você sabia que o seu cocô está influenciando no seu emagrecimento? Tem pessoas que hoje em dia estão querendo emagrecer, porém pensam em simplesmente, na verdade nem pensam, acredito eu. Quando meus pacientes chegam lá no consultório para querer emagrecer, porém eu pergunto: como é que tá o seu intestino? Quem é meu paciente sabe que eu sempre falo sobre isso. Como é que tá teu intestino? Como é que tá o tipo de fezes? Seu cocô, ele boia ou afunda? Olha, Nutri, nunca parei pra pensar nisso, nunca reparei no meu cocô. Ou seja, tem pessoas que simplesmente não estão nem preocupadas com isso, estão querendo somente emagrecer e não estão preocupadas com a questão do intestino. O intestino, eu jamais imaginei que o intestino iria influenciar. Com toda certeza influencia. Por isso que uma das estratégias que eu uso logo de cara para quem quer emagrecer é regular o intestino. Porque se não regular o intestino, isso vai dificultar o teu emagrecimento. E eu vou explicar o porquê. Então vamos lá. O que o intestino, Nutri, tem a ver com o emagrecimento? Primeiramente, você já ouviu falar que o intestino ele é como se fosse o nosso segundo cérebro. Você sabia disso, que o nosso intestino é como se fosse o nosso segundo cérebro? Por quê? Porque simplesmente lá no nosso intestino tem uma parede, uma rede nervosa de neurônios, onde se conecta com o cérebro. Então acho que você já deve ter ouvido falar nisso. Geralmente quando dá aquela dor de barriga, assim, que você tá, aquela vontade de ir no banheiro quando algo aconteceu, uma visita inesperada aconteceu, você viu o seu crush, sabe? Você viu a pessoa que você gosta e de repente você sentiu aquele frio na barriga e, meu Deus do céu, por que eu tô sentindo frio na barriga? Isso tem a ver com a questão do intestino, tem a respeito da conexão, na verdade é a conexão do cérebro com o intestino. Por isso que muitas pessoas dizem que o intestino é como se fosse o nosso segundo cérebro. Isso é muito importante, né? Por isso aquele frio na barriga, aquela diarreia quando tá passando por alguma situação, algum momento, né, inesperado acontece e de repente você sente aquela diarreia, né? Então é importante você entender, acredito que você já tenha ouvido sobre isso, que o nosso intestino é como se fosse o nosso segundo cérebro, né? Então isso comprova, né, o quanto os dois estão totalmente conectados um com o outro. E como eu expliquei para vocês, tem a ver com a questão de simplesmente termos neurônios no nosso revestimento do intestino. Por isso que tem essa grande conexão e acontece muitas situações. Eu vou explicar por quê, tá bom? E quando a gente tem uma alimentação totalmente desregrada, isso acaba acontecendo esse desequilíbrio, esse equilíbrio intestinal, chamado de disbiose. A disbiose é quando há um desequilíbrio nesse intestino. É quando está acontecendo o desequilíbrio e simplesmente tem pessoas que nem ligam para isso, né? Como eu expliquei para você. Como eu tenho tem vindo pessoas no meu consultório, pacientes no meu consultório, e simplesmente não ligam para sua saúde intestinal. Acham que é algo assim que, sabe, algo que não ligam, não acham que é uma coisa que não é importante, porque o que a pessoa quer é emagrecer. Isso que importa. Importa que a pessoa quer emagrecer. Mas aí, se esse intestino não estiver regulado, vocês sabem, gente, que tudo que entra precisa sair. Se você se alimenta, se você está se alimentando, se você está comendo, uma hora esse negócio vai ter que sair. Uma hora essas fezes vão ter que sair. E como é que vai sair? Desculpa, gente. Através do intestino, claro, através, né, da questão do intestino regulado. Isso é muito importante. E nós sabemos também que esse intestino, quando ele está alterado, ele pode acontecer em inúmeras situações. Um deles é desequilíbrio hormonal. Esse intestino, quando ele está desregulado, pode haver a questão da dificuldade de liberação de dois hormônios, a insulina, né, e a grelina. A grelina, já falei pra vocês aqui que a grelina é responsável, é o hormônio, né, da fome. Então, se você está com esse intestino desregulado, provavelmente essa grelina vai ser... Ai, gente, desculpa que eu tô com um pouquinho de dor na garganta aqui. Essa grelina, ela vai ser liberada. E aí você vai sentir muita fome,
certo? Então, geralmente, quem tem o intestino regulado sente muita fome, sente irritação. Eu vou já explicar por quê. Gente, eu anotei muita coisa aqui para trazer para vocês. Então, recapitulando, a questão do desequilíbrio hormonal, muitas pessoas hoje em dia têm essa questão desse desequilíbrio hormonal já intestinal, chamado desbiose. Por quê? Por causa simplesmente da alimentação. Quando você tem uma alimentação totalmente desregulada, totalmente desregrada, isso vai influenciar nesse teu intestino. Então, se esse intestino não estiver regulado, isso vai dificultar o teu emagrecimento, vai dificultar também você liberar hormônios. Inclusive, gente, tem estudos que comprovam que alguns problemas mentais, alguns problemas psicológicos estão ligados com a questão do intestino que não está totalmente regulado. Vou dizer para vocês, trouxe alguns também estudos aqui que comprovam isso, tá bom? Então, como eu falei para vocês, esse intestino desregrado, esse intestino desregulado, desequilibrado, vai acontecer a questão da desbiose, que é um desequilíbrio que acontece no nosso intestino e acaba também influenciando na má absorção de nutrientes. Também o intestino é um dos locais onde acontece a absorção de nutrientes. Então, se esse intestino está desregulado, provavelmente pode haver um desequilíbrio na absorção desses alimentos, desses nutrientes, né? Então é muito importante que sempre esse intestino esteja saudável. E como é que esse intestino fica saudável, Nutri? Eu vou já explicar para vocês. Vamos um passo de cada vez. Então, como eu falei para vocês, o intestino, ele é como se fosse o nosso segundo cérebro. Então ele vai influenciar também na questão das nossas emoções, no sono, na questão do nosso humor. Por quê, Nutri? No intestino há dois tipos. Na verdade, no intestino, deixa eu recapitular aqui pra vocês. Como eu falei pra vocês, nesse intestino há alguns... Olá, boa noite! No intestino, a liberação de dois hormônios, dopamina e serotonina. A dopamina é responsável pelo prazer, pelo bem-estar, e a serotonina é responsável pela regulação do humor, do sono. Então, deixa eu até ler aqui pra vocês, que eu achei muito interessante esse artigo que eu encontrei, gente. A dopamina, como eu falei pra vocês, é aquele hormônio que é responsável pelo prazer, pelo bem-estar, pela motivação, é o que te mantém motivado. Geralmente, uma pessoa constipada é uma pessoa que é mal-humorada, é uma pessoa que tem baixa motivação, uma pessoa que tem desânimo, uma pessoa que, sabe, pra ela... fazer alguma coisa, mover, sabe? Se mover já é complicado para ela. Ou seja, isso tem a ver com a questão da dopamina, porque no nosso intestino acaba também sendo liberado, como eu falei para vocês, o hormônio, né? São hormônios também que são liberados, a questão também dos neurotransmissores também são liberados. Então é muito importante que você entenda que o intestino, quando ele não está regulado, vai também ter dificuldade de absorção de alguns nutrientes, como eu falei para vocês, e também de liberação de alguns hormônios do prazer e também do prazer, do bem-estar, e também que vai influenciar no teu humor. Então, pessoas estressadas geralmente pessoas que têm o intestino preso, na verdade, algumas pessoas são estressadas, né? Geralmente, gente. Então, quando o paciente chega, que eu sempre falei pra vocês que eu entendo um pouco de intestino, então é muito interessante quando o paciente chega comigo no consultório, sabe? Que ele chega comigo e eu percebo que ele é uma pessoa muito reservada, uma pessoa assim que já é estressada, e já aconteceu isso comigo no consultório, já a pessoa chegar e eu perceber que uma pessoa que, de poucas palavras, de poucas conversas, eu falei assim, eu acho que essa pessoa deve ter um intestino preso, não sei, eu tô achando que essa pessoa tem intestino preso. E aí essa pessoa começou a conversar comigo e eu sempre faço, né, passo um formulário com o meu paciente, ele vai ter ai meu Deus do céu, desculpa gente. Esse paciente, ele vai ter que preencher esse formulário e uma das perguntas desse formulário é para classificar o seu cocô. Como é suas fezes? Suas fezes é tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, até o tipo 7. Nós temos uma escala onde nós vemos se o cocô realmente ele é um cocô, vai dizer, né, se esse cocô ele é saudável ou não, se a pessoa sofre de alguma coisa, se a alimentação dela está pobre em fibras e baixa hidratação. Então, geralmente, quando o paciente chega, ele vai logo me dizendo qual é. Então, chegou um paciente que já estava um pouco estressado e tudo mais. E quando eu perguntei pra ele, olha, tô vendo aqui a sua classificação e tô vendo que você demora a ir no banheiro. Por quê? Aí ele falou, porque
a minha alimentação é assim, às vezes eu, quando dá vontade de ir no banheiro, não tem como por causa do trabalho, então fica difícil eu ir no banheiro, né, por causa do trabalho. Então, quando eu quero ir, não dá. E quando não dá por causa do trabalho e tudo mais, e quando eu já estou em casa, que eu tô querendo ir no banheiro, a vontade não vem. Ou seja, essa pessoa, ela ficava 2, 3 dias com esse cocô lá no reto, né? Ou seja, a pessoa segurava, não dava vontade de ir quando ela deveria ir, né? Então ficava uma coisa complicada. Ou seja, gente, como eu falei pra vocês, a serotonina, a dopamina, elas estão totalmente ligadas, né? Totalmente ligadas no intestino. Então, quando essa pessoa ela tem o intestino preso, o que vai acontecer? Essa pessoa ela vai ter dificuldade de liberar esses hormônios. Já que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, já que está ligado com o nosso cérebro, né? Por lá ter na nossa parede intestinal, ter neurônios, então é responsável. E eu estava lendo um estudo aqui que estava falando sobre isso, que 50% da dopamina do nosso corpo e 90% da serotonina, que é o hormônio do prazer, do bem-estar, e o outro da satisfação, né? Da motivação, que regula também, a serotonina regula no humor, no sono, no apetite. Então, quando essa pessoa ela tem esse intestino preso, ela vai ter dificuldade de liberação desses hormônios. Então, geralmente, recapitulando aqui pra vocês, geralmente uma pessoa que está com o intestino preso é uma pessoa mal-humorada, uma pessoa que não dorme bem, uma pessoa que tem dificuldade, sabe, de ter motivação, de ter prazer nas coisas. Então, geralmente, uma pessoa com o intestino preso vai ter dificuldade na liberação do hormônio do prazer, no hormônio do bem-estar e no hormônio que regula o sono, o apetite e o humor, tá bom? Então, como eu falei pra vocês, quase toda a cota da serotonina, como eu falei pra vocês, 90% é liberado através do intestino. Então, quando você está com o intestino preso, provavelmente você vai ser uma pessoa estressada, você vai ser uma pessoa mal-humorada, tá bom? Quem aqui tem intestino preso aqui? Coloquem aí, Nutri, vocês não vão dizer, né? Ou vão? Espero que sim. Nutri, eu tenho intestino preso, fico 2 dias sem fazer cocô, fico com dificuldade de ir no banheiro. Tem até uma cocôzinha aqui pra mostrar pra vocês, ó. Olha aqui, ó. A live de hoje é sobre cocô, né? E quais são os sintomas de quem está com esse problema? Como eu já falei pra vocês, mau humor, uma pessoa também que sofre com problemas psicológicos. Como eu falei pra vocês, tem estudos que já comprovam que a pessoa que tem o intestino irregular, o intestino totalmente desregulado, sofre também com problemas psicológicos, ansiedade, depressão. Por quê? Como eu falei pra vocês, a pessoa que tem essa dificuldade de regular esse intestino vai ter dificuldade também de liberar o hormônio do sono, do prazer, do bem-estar e tudo mais, né? Então, quais são os sintomas, Nutri, de quem tem problema de constipação, problemas no intestino? Sensação de estufamento toda vez que come. Toda vez que tá comendo, depois passa um tempinho, continua com aquele estufamento, com a barriga, sabe, todo o tempo cheia, assim, parece que a pessoa, aquela barriga sempre fica tufada, sabe, sempre fica estufada, dor abdominal, gases também, acúmulo de gases, é aquela pessoa que fica todo o tempo soltando pum, todo o tempo, diarreia também, cólicas abdominais, e às vezes tem pessoas que têm fezes líquidas, né, ou a famosa diarreia. E também tem pessoas que têm azia, tem problemas que tem pessoas com vômito também, que tem problemas de episódios de vômito. Então é uma pessoa que tem problema no intestino, tá? É importante sempre procurar um médico para saber, tá bom? É possível estar com problema no intestino e nem saber? É possível, gente. Como eu falei pra vocês, eu até falei nos stories que tem pessoas que acham que ficar 2 dias, 3 dias sem fazer cocô é normal. Gente, não é normal. Se você come e essa tua alimentação ela não tá sendo excretada, sabe, durante o dia, tem alguma coisa errada. Algo tá acontecendo, algo de errado não está certo, né? Então, provavelmente tem alguma coisa errada. O certo é nós irmos no banheiro todos os dias, gente. Quando a gente não vai no banheiro, isso não é considerado uma coisa normal, não. Não é algo normal, você precisa ir no banheiro todos os dias. Logicamente, tem pessoas que vai de 1 a 2 dias, tá? Vou até falar aqui pra vocês, adiantando logo que eu ia dizer mais um pouco lá pra frente, de quanto em quanto tempo eu deveria fazer. De quanto em quanto tempo eu tenho que ir no banheiro fazer o número 2, Nutri. Excretar as fezes. De 1 a 2 dias, de 1 a 3 vezes no dia. Por quê? Tem
Tem pessoas que conseguem ir mais devido ao seu metabolismo ser mais acelerado, mas o que você precisa entender? Como é que tá o formato dessas fezes? Essas fezes, quando você vai, Nutri, eu tô indo de 1, 2, 3 vezes no banheiro, até 4 vezes no banheiro, e tá saindo com um aspecto de diarreia. Isso não é normal. Você precisa ver, precisa investigar para saber o que tem aí nesse intestino. Se não tem uma intolerância, uma alergia alimentar, se não tem alguma coisa, algum problema genético, que você já nasceu com isso. Tem pessoas que nascem com problema genético e que acaba afetando o intestino. Então é importante você investigar, tá bom? Então tem pessoas que têm o intestino o metabolismo mais acelerado e conseguem ir no banheiro mais. E inclusive as fezes ficam até numa constância boa, né? Numa consistência boa. Então é importante também investigar para saber como é. Porque de repente eu tô falando aqui pra vocês que ir de 3 a 4 vezes não é normal. Não é que não seja normal, como eu falei pra vocês. Depende do espessamento, depende de como é que tá, né, a consistência dessas fezes. Se você vai de 3 a 4 vezes no banheiro e essas fezes estão lá com durinhas, né, num formato regular, tudo bem. Significa que o teu intestino ele é acelerado, que o teu metabolismo é acelerado. Mas se você vai uma vez ao dia, isso significa que o seu cocô, que o seu metabolismo ele já é um pouco mais lento. Eu inclusive falei sobre na live de digestão, como saber se seu metabolismo ele é acelerado ou não, se a sua mastigação ela tá boa ou não. É quando você come ou a beterraba também, eu esqueci de falar isso na live de digestão. Quando você come a beterraba, geralmente a beterraba tem uma coloração um pouco mais arroxeada, né? E quando você come a beterraba, você vai fazer o número 2, você vai perceber que a coloração vai estar numa cor arroxeada. Se você vai comer milho ou ervilha ou feijão, você vai perceber também que vai sair lá nas fezes, ainda mais se você não tiver uma boa mastigação, né? Isso também vai influenciar. Então, como é que para saber que você está fazendo que está sendo saudável esse cocô? Vou já dizer mais lá pra frente. Vamos lá, falando aqui um pouco mais. E se eu não fizer cocô regularmente, o que acontece? Peraí, gente, voltando aqui. O que inflama o intestino? Acho que é muito importante vocês saberem disso, né? O que faz esse intestino ficar inflamado ou desregulado? E vamos lá, o que vocês acham? O que faz o intestino ficar desregulado, gente? A alimentação, é claro, isso é muito óbvio. Além, lógico, que tem situações em que tem pessoas que têm problemas de intolerância, problemas genéticos, enfim, alergias também. Mas o que, de fato, faz a pessoa ter um intestino inflamado, um intestino desregulado, um intestino com desbiose, né? Como eu falei pra vocês, é um desequilíbrio intestinal. É quando a alimentação dessa pessoa está totalmente desregrada. É uma alimentação rica em carboidrato. Sabe, aquela pessoa que come muito carboidrato e carboidrato simples. Já falei aqui também pra vocês sobre a questão do carboidrato simples e carboidrato complexo. Os carboidratos complexos, eles são mais digeridos lentamente no nosso organismo, principalmente pelo intestino, né? O nosso estômago, o nosso intestino, eles vão digerir de uma forma mais lenta, tá? Os carboidratos integrais. Então, os carboidratos integrais também são bons para regular o intestino por causa das fibras, tá? Essas fibras, vou já dizer para vocês o que essas fibras vão fazer no nosso intestino. Alimentação, né, como eu falei pra vocês, onde o carboidrato tem um consumo exagerado de carboidrato simples. Aquela pessoa que vive comendo besteira, vive comendo coxinha, fritura, vive comendo, alimentos condimentados, alimentos embutidos, enlatados, alimentos industrializados em geral, rico em sódio, rico em açúcar. Isso desregula o nosso intestino também. Mas não somente isso, a bebida alcoólica também, o uso de antibióticos, o uso de anti-inflamatórios também acabam matando as bactérias benéficas no nosso intestino. O nosso intestino, gente, lá no nosso intestino tem bactérias benéficas que são responsáveis pela regulação do nosso intestino. Quando você toma, inclusive tem até uma pessoa que, acredito que ela está por aqui pela live, que ela passou por uma situação em que ela foi tomar ivermectina essa semana. E a ivermectina, gente, ela mata não somente as bactérias, não somente as vermes, né? Mas ela também mata nossas bactérias benéficas. Então, geralmente, quem toma quem toma uma medicação ou antibiótico, o antibiótico também mata essas bactérias, né? Quem tá com algum problema de inflamação ou algo do tipo,
que toma antibiótico ou toma remédio para matar os vermes, né? Geralmente também mata as bactérias benéficas do nosso organismo, do nosso intestino, causando a diarreia. Quando essas bactérias, elas simplesmente, né, tem as bactérias maléficas, né, as bactérias nocivas e as bactérias benéficas, que são responsáveis pela regulação do intestino. Quando você toma antibiótico, quando você toma esse remédio para verme, o que vai acontecer? Vai matar simplesmente essas bactérias benéficas e vai haver um desequilíbrio intestinal, um desequilíbrio no teu intestino. E o que vai acontecer? Você vai ter diarreia, vai ter dores abdominais terríveis, você vai ter episódios diarreicos, né, que a gente fala, que é quando a pessoa vive no banheiro fazendo diarreia e sente dor, e sente desconforto, porque simplesmente matou as bactérias benéficas. Quando toma antibiótico, quando toma remédio para verme, vai acabar acontecendo isso. E o que a pessoa tem que fazer então, Nutri, para regular esse intestino depois desse uso dessas medicações? Simplesmente precisa ingerir probióticos. Probióticos são bactérias benéficas que vão ajudar a combater, a matar essas bactérias maléficas que estão lá no teu intestino, que acabaram se alojando lá. Então, quando você consome esses probióticos, eles vão regular o teu intestino. E aí entra uma outra questão, né? Tem pessoas que falam, quando a pessoa está com diarreia, ela não tem que comer fibra. Gente, as fibras, como eu falei para vocês, os alimentos integrais são ricos em fibras. Legumes, verduras também são ricos em fibras, né? E essas fibras, elas vão servir de alimentos para essas bactérias benéficas. Então, quando você está num episódio de diarreia, que você vai tomar os probióticos, que são bactérias benéficas, que vendem na farmácia, né? Que geralmente são sachêzinhos que vendem, e lá tem bactérias benéficas que você precisa ingerir. E aí você vai precisar alimentar essas bactérias. Claro que para ela trabalhar, como todo trabalhador, né, precisa se alimentar para ter força, né, para trabalhar bem. Assim, as nossas bactérias do intestino. Quando você ingerir, elas vão trabalhar bem, vão acabar regulando o teu intestino, né? Abrindo parênteses, né, sobre isso, sobre essa questão da diarreia aí, sobre essa questão das bactérias. Mas é importante, o nosso intestino, eles são cheios de bactérias, são colonizados por bactérias benéficas. Então é importante você fornecer alimentos para eles, que são as fibras. Então, geralmente, quem tem problema intestinal, problema com o intestino preso, problema com, que tem diarreia frequente, é uma pessoa que tem uma alimentação desregulada, uma alimentação desregrada. Quem tem problemas com inflamação no intestino é uma pessoa que não consome fibras, que não tem uma alimentação saudável, que é uma alimentação totalmente cheia de industrializados. E já tem estudos que comprovam que alimentos, bebida alcoólica, alimentos industrializados, uso de antibióticos, de medicações, acabam matando essas bactérias benéficas responsáveis por regular o nosso intestino, tá bom? Quem tem o intestino preso, nutre, emagrece? Com toda certeza, gente. O nosso corpo, né, como eu falei pra vocês, tudo que entra precisa sair. Então, se você ingere e você consegue excretar, claro que você não vai ter, o seu intestino não vai estar preso, claro. Não vai ficar fezes retidas no teu reto, nem no teu intestino. Você não vai ter desconforto, não vai ter inchaço abdominal, você não vai ter gases. Então, claro que isso vai te ajudar a emagrecer. E como eu falei pra vocês, geralmente uma pessoa, quando ela quer emagrecer, ela não tem esse intestino regulado, ela vai ter dificuldade de liberar hormônios do bem-estar, do prazer, da motivação. Agora imagina só uma mulher que quer emagrecer, tá com o intestino totalmente preso, passa 2, 3 dias, até uma semana sem fazer cocô. E aí ela vai querer fazer uma dieta, mas ela não tá liberando o hormônio da motivação, que é a dopamina, né? Não tá conseguindo liberar o hormônio do bem-estar, não tá conseguindo liberar o hormônio que regula o sono, o apetite. Então o que vai acontecer? Essa mulher vai viver sentindo fome. Ela vai estar liberando grelina, que é o hormônio da fome. Então, se ela não tem esse intestino regulado, ela vai simplesmente liberar muito esse hormônio da fome. Então, vai ser uma pessoa que vai estar todo o tempo com fome, estressada, porque não está liberando adequadamente os hormônios do prazer e bem-estar. Então, vai ser uma pessoa que vai estar com dificuldade de emagrecimento. Por quê? Simplesmente por todos esses fatores que eu falei. Vai estar com desconforto abdominal, a barriga vai estar inchada,
e vai estar estressada, mal-humorada. Então, é muito necessário que essa pessoa, né, você, mulher que quer emagrecer, você precisa regular esse intestino para poder fazer o processo direitinho, ter motivação, liberar os hormônios do prazer e do bem-estar, da saciedade, tá bom? Então, é interessante você regular esse intestino. E como regula o intestino, Nutri? O que dificulta esse intestino ficar preso, desregular, é alimentos industrializados, é uma alimentação pobre em fibras, é uma alimentação pobre em água, a pessoa não ingere a quantidade adequada que ela deveria de água, então, automaticamente, que para você liberar esse intestino, o que você precisa fazer? Ter uma alimentação saudável, uma alimentação rica em alimentos que contém fibras, alimentos integrais, pão integral, torrada, arroz integral, macarrão integral, batata também. É importante você consumir esses alimentos para ajudar a regular esse intestino. As frutas também, eu até coloquei aqui algumas frutas. Mamão, gente, mamão é ótimo para regular o intestino. Inclusive, uma das estratégias que eu uso com meus pacientes quando chegam lá no consultório: Nutri, meu intestino não está regulado, não sei como fazer. Vamos fazer então o seguinte: você vai tomar em jejum 1 copo de mamão batido em jejum, tá? Você, para regular esse intestino, para as bactérias trabalharem bem, o primeiro alimento que você deve consumir é fibras. É um alimento rico em fibras em jejum, para esse intestino regular. Então pega uma fatia de mamão, coloca, bate no liquidificador sem leite e toma em jejum. Você vai perceber o quanto aquilo vai ajudar o seu intestino a regular. Outra também estratégia: água, gente. Não é à toa que as minhas alunas tomam água, 500 ml de água em jejum. Não é somente para despertar o metabolismo, é também para regular o intestino. Intestino regulado é sinal de emagrecimento eficaz e permanente. É importante tomar água em jejum para regular esse intestino. Se esse intestino não estiver regulado, você vai ter dificuldade de emagrecer, tá bom? Então, como eu falei para vocês, alimentação rica em fibras, alimentos integrais, tomar a quantidade de água que você precisa, que você necessita. Eu postei semana passada aí um post sobre água, como calcular a quantidade de água para você, além da água em jejum também. Mamão batido só com água em jejum também vai ajudar a regular esse intestino, tá? Alimentação rica em fibras, alimentação rica onde tem frutas ricas em fibras, como mamão, abacate, abacaxi, ameixa também, manga, tá? A água, como eu falei pra vocês, o coco também. Gente, vocês já comeram coco e de repente deu vontade de ir no banheiro? Devido também à quantidade de fibras e também à questão do óleo, né? O óleo do coco também, que ajuda a regular o intestino. Tá bom? Outra coisa também que eu queria falar pra vocês: os tipos de fezes. Gente, eu até coloquei aqui no meu tablet pra mostrar pra vocês os tipos de fezes. Eu fiz um questionário com vocês lá no meu stories e falei a questão das fezes. Quem marcou essa fezes aqui, ó, que são fezes, tá vendo? Peraí, oh meu Deus. São fezes que são de bolinhas, estilo cabritinho assim, que saem duras, que você tem dificuldade, você faz força e essas fezes fica com dificuldade de sair e você faz força e sai, sabe, pedacinho por pedacinho, que são esses tipos de fezes aqui, ó. Essas fezes aqui são as fezes que a gente chama que são fezes de bolotas, né? Fezes de cabrito. Significa que você tem o intestino preso. Geralmente, se você tem o intestino assim, geralmente o intestino ele é preso, você tem dificuldade de ir no banheiro. A sua alimentação ela tá baixíssima, pobre em fibras e pobre em ingestão de água. Se você tem um cocôzinho assim, tá vendo? Significa que a sua alimentação é uma alimentação pobre em fibras, pobre em água, e você também demora muito a ir no banheiro, ou seja, tem problema de intestino preso, tá? Fezes tipo 2. Quem foi que marcou fezes tipo 2 aí? São essas fezes bem aqui, ó. Essas fezes, ela tem ela é alongada, só que ela tem formas irregulares. Vocês estão vendo que ela tem formas irregulares? É como se fosse
as fezes tipo 1, só que elas estão todas juntinhas, sabe? Elas estão todas juntinhas. Geralmente essas fezes significa que você está no início de uma constipação ou você está tendo um atraso na evacuação. Ou seja, você é aquela pessoa que sente vontade de ir no banheiro, mas não vai na hora que dá vontade. Então você segura essas fezes e aí você precisa ir no banheiro quando você tiver vontade. Lógico que também tem situações em que você vai estar no trabalho e você vai sentir vontade, você não vai largar tudo no trabalho para ir. Mas assim que você tiver essa vontade e que você puder ir no banheiro, você tem que ir. Gente, quando nós vamos no banheiro, quando o nosso intestino ele está nos sinalizando que você precisa evacuar, que você precisa excretar, isso significa que é o teu relógio biológico. Ele está dizendo para você, ei, eu preciso evacuar agora, eu preciso sair agora. E você precisa deixá-lo sair agora, entende? Então você precisa ir nesse horário, nesse momento que você está sentindo vontade de ir no banheiro. É importante você ir nesse horário. Por quê? Quando essas fezes, ela fica retida lá no teu reto, quando ela fica retida, o que vai acontecer? O teu corpo ele vai simplesmente ir retirando essa água que está nas tuas fezes. Ele vai refiltrando, teus rins eles vão pegar essa água. E por isso que ficam ressecadas. Geralmente, pessoas que têm fezes tipo 1, que são as bolinhas, que são aquelas bolotinhas de tipo de cabritinha, as bolinhas de cabritinho, significa que essa pessoa passa 2 dias, 3 dias ou mais sem ir no banheiro. Então as fezes estão muito ressecadas. E quando essa pessoa vai no banheiro, ela sente dificuldade de evacuar. O que vai acontecer? Ela vai fazer força. E por ela fazer força, esse cocô vai sair em formatos de bolinhas, né? Como eu falei pra vocês, são formatos de bolotas. Então essa pessoa provavelmente é uma pessoa que tem constipação, sofre de constipação. Como eu falei pra vocês, recapitulando, tipo 2 são as bolotinhas, só que elas estão todas juntinhas. É uma pessoa, você que tem fezes aqui, que marcou lá nos stories, que você tem esse tipo de fezes, que é as fezes tipo 2, você é aquela pessoa que demora a ir no banheiro. Você precisa ir no banheiro quando sentir vontade, tá? Fezes tipo... Peraí. Fezes tipo 3. Na verdade, essa aqui, gente, essas são as fezes tipo 3, tá? É que eu confundi aqui, que apareceu errado. Mas tá vendo que as fezes tipo 3, ela é como se fossem as bolinhas todas juntinhas? Tá vendo? Em formatos irregulares. Isso significa que você é aquela pessoa que demora a ir no banheiro. Quando tem que ir no banheiro, você não vai. Isso aqui é as fezes, isso significa que você está tendo um início de constipação. Você precisa ir logo, tá? E as fezes tipo 3, agora sim, essas fezes aqui, pode ver que ela já não tá mais ficando não tá tão irregular, tá vendo? Ela está um pouquinho já ficando uniforme. Ela é compridinha e tem rachaduras, só que ela tem poucas rachaduras comparada ao tipo 2. Isso significa que você está ficando quase saudável. Você precisa ir no banheiro. Você está indo no banheiro, sim, você está indo no banheiro quando necessita, quando precisa, quando o intestino já começou a sinalizar ali que você precisa ir no banheiro, você começou a ir. Você foi no banheiro e significa que você está ficando quase saudável, tá vendo? Quase saudável. E o que você precisa fazer? Você precisa tomar mais água e precisa comer mais fruta. Você é aquela pessoa que até come fruta, mas é de vez em quando. Você até come legumes, mas é de vez em quando. Você até toma água, mas não é a quantidade necessária, adequada para você. Então você já está indo para o caminho certo. As fezes tipo 4, essas são as fezes adequadas, gente. Essas fezes aqui, ela é lisa, ela é alongada e ela desliza facilmente pelo ânus, tá vendo? Significa que você é uma pessoa saudável. Mas calma lá, que tem outra situação. Ela boia ou ela afunda? Vocês viram que eu também perguntei lá pra vocês se as suas fezes boia ou afunda. Então, se as suas fezes ela é assim, significa que você é saudável. Mas calma lá. Vamos ver se realmente você está completamente saudável, se esse cocô está completamente saudável.
Se boia, se o cocô ele boia, significa que você precisa tomar mais água e consumir mais fibra. Se ele afunda a ponto de ele simplesmente descer ali no vaso e você nem vê o cocô, significa que você está muito saudável. Significa que você é aquela pessoa que está consumindo frutas, verduras, tem uma alimentação equilibrada, toma água de forma adequada. Então, olha só a importância, gente. A importância de você olhar e observar o seu cocô. É importante, tá? Fezes tipo 5. As fezes tipo 5, ó, vocês estão vendo aqui? As fezes tipo 5, ela é mole e irregular. Provavelmente você tem um metabolismo acelerado e você evacua mais de uma vez ao dia, tá? É aquelas fezes que ela é um pouquinho pastosa, ela é pastosa na verdade. Não é umas fezes mole, tá? É umas fezes que ela sai facilmente e ela tem facilidade de sair, como eu falei pra vocês, né? Tem facilidade de sair e você vai mais de uma vez no banheiro. Geralmente você vai de 2, 3 a 4 vezes no banheiro. E se ela for umas fezes molezinhas assim, mas que você tem facilidade, assim, não faz força, ela é pastosa, isso significa que você tem um metabolismo acelerado, que você come bem, que você tem uma ingestão de frutas e verduras, né, ricas em fibras e toma água. E claro, um dos sinais de que você tem esse cocô aqui é que você tem um metabolismo acelerado, tá vendo? As fezes tipo 7, gente, essas fezes aqui, não, as fezes tipo 6, calma lá. As fezes tipo 6, ó, são essas aqui. As fezes tipo 6, vocês estão vendo? As fezes tipo 6, se forem grudentas, é o início de uma diarreia. Possa ser que você está consumindo muita gordura. Se as tuas fezes ela é assim e ela está um pouco grudenta, tá? Elas são fezes grudentas e elas são amareladas, significa também que as suas fezes você consome alimentos muito ricos em gordura. É importante observar isso aí também, tá, gente? Importante observar se essas suas fezes elas não tá com a coloração dela. Precisa ser uma coloração assim um pouco mais amarronzada, né? Lógico que também tem situações em que tuas fezes elas vão estar amareladas em algumas situações. Meu Deus, os cachorros aqui estão... Vamos lá. E pra última, fezes tipo 7. As fezes tipo 7 é aquela que é totalmente líquida, é a famosa diarreia. Se iniciou em poucos dias, significa que você está com uma virose, uma infecção intestinal, tá? Ou se isso acontece quando você ingere algum alimento, geralmente quem tem esse tipo de fezes aqui, depois de consumir algum alimento, pode ser que você tenha alguma intolerância ou alguma alergia. Geralmente quem tem intolerância à lactose e algum outro tipo de componente do alimento vai ter esse tipo de fezes aqui, fezes diarreicas, tá? Que nós falamos. Então observa, é importante você observar se você é intolerante à lactose, quando você ingere alguma coisa rica em lactose, né, um leite, um queijo ou algum outro tipo de alimento, você precisa ver se você fica com diarreia ou não. Se você não fica com diarreia, ok. Mas se você sente um desconforto, se você sente a barriguinha empachada, estufada, se você sente que está todo o tempo tendo flatulência, né? Soltando pum todo o tempo, dor abdominal e diarreia, significa que você pode ter alguma intolerância, tá? É importante você investigar. Isso pode ser uma intolerância, como eu falei pra vocês, ou então pode ser uma virose, né? Uma virose, uma infecção intestinal que você precisa ver. Então, como eu falei pra vocês, investigue como é que tá o seu cocô a partir de hoje. Dever de casa pra vocês, hein? Dever de casa. Quando você for no banheiro, observe a frequência, observe a coloração, observe o formato e observe se esse cocô ele está em cima ou se ele está embaixo. Se esse cocô está em cima, está ali flutuando, significa que você está tendo uma alimentação pobre em fibras, uma alimentação pobre na ingestão de água. Você precisa tomar mais água e você precisa comer mais frutas e verduras. Alimentos integrais também vai ajudar, como eu falei pra vocês, as fibras vão ajudar esse cocô a ficar saudável, tá bom? Mas se esse cocô afundou a ponto de você nem conseguir ver o cocô,
ótimo, ele está bom, ele está simplesmente ótimo, né? Está um cocô saudável, tá bom? Como eu falei pra vocês, a coloração também é muito importante, a coloração. Se essa coloração ela está um pouco mais amarronzada e às vezes sai um pouco amarelada, mas puxando pro amarelo ou pro marrom, significa que tá ficando um cocô saudável também. Lógico, gente, que tem situações, tem alimentos que influenciam na questão da coloração, como eu falei pra vocês, a beterraba. Quando você consome muita beterraba, esse cocô provavelmente vai ficar numa coloração mais arroxeada, tá? E geralmente também quem toma açaí também pode perceber que a coloração também ela muda. Ela fica uma cor um pouco mais escura, sabe? E geralmente fica como se fossem uns pedacinhos de areia saindo. Na verdade, gente, esses pedacinhos de areia que você sente lá, né, no reto, lá no ânus, são fibras. Nós sabemos que tanto o açaí, né? O açaí, na verdade, é rico em fibras, riquíssimo em fibras e riquíssimo em gordura. Então, geralmente, quem toma açaí também vai no banheiro com uma frequência maior devido ser um alimento rico em fibras e rico em gordura, tá bom? Então, como eu falei pra vocês, se você quer emagrecer, amada, você precisa entender que esse intestino precisa estar regulado. Precisa estar regulado. Senão vai influenciar nesse teu processo de emagrecimento, tá? Por quê, Nutri? Resumindo aqui pra vocês. Quando você está com o intestino preso e quer emagrecer, você vai ter dificuldade. Primeiro, porque o hormônio da fome, ele vai estar elevado, né? Que é a grelina, o hormônio da fome. Ou seja, você vai ser aquela pessoa que você vai comer e você vai estar sentindo fome. Acabei de comer, estou com fome. Você tá comendo e parece que não tá se sentindo saciada. Ou seja, a questão desse hormônio da fome, ele está elevado, tá? Porque esse intestino não está regulado. E o intestino regulado é sinônimo de saúde e significa também que os hormônios eles vão ser liberados de forma, né, regular, de forma certa como deve, né? E também quando o intestino ele está preso, você vai ter dificuldade de liberação dos hormônios do prazer, bem-estar e também os hormônios, a serotonina, né, que vai ajudar na regulação do sono, do humor, né, do apetite também. Então, quem tem também intestino preso é uma pessoa que geralmente tem dificuldade de dormir, tem insônia, né? Inclusive, gente, falando sobre isso, geralmente quem é obeso tem a microbiota alterada. Ou seja, quem tem obesidade, quem sofre de obesidade, tem a microbiota desregulada. Por quê? Alto consumo de alimentos industrializados, alimentos ricos em açúcares, né? Alimentos ricos em açúcar também desregula esse intestino. É uma pessoa que tem dificuldade de evacuação, quando vai no banheiro, as suas fezes geralmente é tipo 1, tipo 2, porque é uma pessoa constipada, né? Então, é uma pessoa que vai ter, uma pessoa mal-humorada, é uma pessoa que tem dificuldade de dormir. Então, é uma pessoa que vai ter dificuldade também de emagrecer. Por quê? Como eu falei pra vocês, liberação do hormônio totalmente desequilibrado, totalmente desregulado. Os hormônios que deveriam estar liberando de forma, como é que eu posso dizer? Os hormônios que deveriam ser liberados de forma, ai meu Deus do céu, fugiu a palavra. Me ajudam aí. Os hormônios que deveriam ser liberados de forma constante e regulares não vão conseguir, ela não vai conseguir, tá bom? Porque está totalmente alterado, está totalmente desequilibrado. Então, para você regular o seu intestino, o que você precisa fazer? Alimentação ricos em frutas, legumes, alimentos ricos em fibras, alimentos com casca. Vocês viram também eu postando hoje sobre a batata doce, né? A batata doce, ela tem casca. E essa casca, ricas em fibras, abóbora. Mostra que tem alguém me chamando aqui. Você pode vir aqui, por favor? Joelson? Tudo acontece, né, nessa live. Tem alguém me chamando. Por favor, vem aqui. Então, gente, voltando aqui à situação, que eu perco o foco rápido quando alguém me chama. Mas você precisa regular esse intestino. E como é que você vai fazer isso? Comendo alimentos com casca, tá? Importante, alimentos com casca, fruta com casca também. É importante, tem gente que tira a casca da maçã, tira não sei o que, tira a casca da abóbora. Gente,
tem que consumir com casca. Lógico que também tem situações, né, que vamos supor, abacaxi tu não vai consumir com casca, mas o suco da casca do abacaxi vai ser ótimo para você. Além de trazer saciedade, também ricos em fibras, ricos em antioxidantes, então também vai te ajudar nesse processo de emagrecimento, tá bom? Recapitulando, resumindo, para finalizar, você precisa ter esse intestino regular se quiser emagrecer e emagrecer de forma saudável, tá? Talvez você esteja com dificuldade de emagrecer porque o seu intestino não está regulado, amada. E você precisa entender que para você emagrecer de forma constante e não ter dificuldade em emagrecer, você precisa estar com esse intestino regulado. Tanto que minhas pacientes, quando vão no consultório, como eu falei pra vocês, a primeira coisa que eu falo, como é que tá teu intestino? Ah, tem dificuldade de ir no banheiro, vou no banheiro de 1 a 2 dias. Vamos regular primeiro esse intestino, porque se esse intestino não estiver regulado, não vai ter como trabalhar, não vai ter como emagrecer de forma saudável. Você vai ter dificuldade, tá? E, gente, inclusive tem alunas minhas que relataram sobre isso. E quando o intestino ficou regulado, ela percebeu que ela perdeu peso rápido. Por quê? Porque o intestino está regulado. O intestino regulado é também sinal de emagrecimento saudável. Tá bom, gente? Gente, obrigada mais uma vez por estarem aqui. Desculpa pelas interferências aqui na live, né, que eu tive hoje. Espero ter passado o conteúdo de forma bem didática para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito do intestino, a respeito de como regular, de como fazer, me procurem que a Nutri vai tirar as dúvidas de vocês, tá bom, gente? Beijo da Nutri, até a próxima live que será sexta-feira, tá bom? Tchau!